Você já ouviu falar sobre trilhas fantasmas na floresta amazônica? Relatos esquecidos, vozes que surgem do nada, figuras que caminham entre as árvores e desaparecem como fumaça? No vídeo de hoje, um seguidor do canal nos enviou um relato assustador, vivido no interior do Pará. O que era para ser uma simples expedição científica se transformou em um encontro com algo inexplicável e sombrio. Prepare-se. O vazio observa, mesmo quando você não vê. Meu nome é Eduardo Lins, sou biólogo especializado em catalogação de espécies e, nos últimos anos, tenho viajado por diversos estados do norte do Brasil. Em julho de 2021, recebi um convite para participar de uma expedição em uma área remota de floresta nativa próxima à cidade de Alenquer, no interior do Pará. Nosso objetivo era coletar amostras de vegetação e registrar aves e insetos em uma zona ainda pouco mapeada. O acesso até o local era complicado, 2 dias de barco pelo rio, seguidos de uma trilha fechada até uma clareira isolada onde montamos acampamento. Era um local silencioso, de beleza bruta, o tipo de ambiente que só quem vive no meio da mata conhece. Mas havia algo estranho. Os guias locais, moradores antigos da região, evitaram passar da trilha que margeava o norte do acampamento. Um deles, um senhor chamado Seu Joaquim, chegou a me alertar com uma expressão séria. Se for explorar para o lado da serra, volte antes do pôr do sol. Aquilo lá já levou gente. Achei que era lenda local, superstição comum entre ribeirinhos, mas anotei o aviso. No 3º dia da expedição, com tempo sobrando e sem ter registrado nenhuma espécie nova, resolvi andar um pouco além do perímetro combinado. Peguei meu gravador de áudio, câmera, GPS e fui sozinho por uma trilha estreita que cruzava o lado norte da reserva, justamente onde Seu Joaquim havia falado para evitar. Era começo de tarde, o sol filtrava entre as copas densas da floresta e tudo parecia comum, no início. Mas, após cerca de 20 minutos de caminhada, comecei a perceber o silêncio. Um silêncio pesado. Nenhum canto de pássaro, nenhum som de inseto, nem mesmo o farfalhar das folhas. Era como se a mata estivesse paralisada. Continuei andando, tentando gravar sons, registrar imagens, mas algo me incomodava. Olhava para os galhos e eles pareciam repetidos. Os cipós, os troncos, os musgos, tudo parecia igual a cada passo. Foi aí que percebi uma coincidência estranha. Uma árvore de tronco bifurcado com uma marca vermelha natural no centro. Eu já tinha passado por ela 2 vezes. Olhei o GPS, travado. A bateria, que estava cheia, caiu para 5% em segundos e apagou. Tentei ligar o rádio, sem sinal. O rádio chiava e só devolvia ruído, como se algo bloqueasse a comunicação. Nesse momento, ouvi um estalo seco, alto, como se alguém pisasse em um galho. Virei rapidamente e vi algo. Era uma figura parada entre 2 árvores grossas, alta, muito mais alta que um ser humano comum, magra, retorcida, com braços longos. Não dava para ver rosto, nem detalhes, só a silhueta escura contrastando com a luz fraca do sol filtrado. Bisquei. Sumiu. Engoli seco. Tentando racionalizar. Talvez fosse só um tronco, uma ilusão de ótica. Talvez. Tentei voltar. O caminho parecia diferente. A vegetação havia se fechado. O mato estava mais denso, quase como se estivesse tentando me engolir. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, mais lento. Foi quando percebi um som atrás de mim. Passos. Idênticos aos meus, mas com um atraso. Eu pisava. 1 segundo depois, outro passo ecoava. Parei. E os passos também pararam. Caminhei mais rápido. Os passos atrás se aceleraram. Mas eu sabia que estava sozinho. Um vento gelado cortou a mata, mesmo com o calor úmido de mais de 30 graus. E junto com o vento, veio a respiração. Pesada. Molhada. Como se uma criatura estivesse colada na minha nuca. Girei o corpo rapidamente. Nada. Mas o som estava ali, ao meu redor, dentro da mata, dentro de mim. Sem pensar, comecei a correr. O som atrás de mim ficou mais forte. Galhos quebrando, folhas sendo esmagadas. Era como se algo corresse, com raiva. Cheguei ao acampamento em desespero, ofegante, pálido, suando frio. Meus colegas notaram meu estado, mas acharam que eu só tinha me perdido ou tido uma crise de ansiedade. Contei o que vi, mas ninguém levou a sério. Até que a noite caiu.
Na madrugada, por volta das 3 horas, fomos acordados por um som vindo da floresta. Não era animal, não era vento, era um arranhar contínuo, como se garras gigantes arranhassem troncos de árvores. Depois, ouvimos passos ao redor das barracas, lentos, pesados, e um sussurro grave, quase inumano. Você ainda está na trilha. Um dos pesquisadores chegou a sair da barraca armado com uma faca, mas não viu nada. O silêncio voltou. Só restaram as marcas. Longas marcas de garras em árvores próximas e pegadas descalças. Mais largas que um ser humano, mais fundas do que não terem vindo de algo imenso. Partimos antes do amanhecer. Ninguém quis ficar mais um dia naquele lugar. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a ter pesadelos. Em todos eles, eu estou naquela trilha, andando em círculos, sendo seguido por algo que não consigo ver. Num dos sonhos mais recentes, eu acordei, com o braço arranhado, marcas reais, e ecoando no escuro do meu quarto o mesmo sussurro. Você nunca saiu da trilha. Relatos como esse não são apenas assustadores, são um aviso. Existem lugares que não foram feitos para os humanos explorarem, lugares onde o tempo se distorce, onde a floresta observa e responde. E você, teria coragem de andar por uma trilha que não quer ser desvendada? Se esse vídeo te arrepiou, deixe o seu like, se inscreva no canal Lendas do Vazio e ative o sininho. E se você tem um relato real de arrepiar, envie pra gente. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, a floresta não te deixa voltar. Esse segundo relato foi enviado pelo nosso seguidor Matheus, que viveu algo inexplicável enquanto passava uma temporada na fazenda da família no interior do Maranhão. Aparentemente, certas presenças não gostam de serem perturbadas e se fazem ouvir. Apaguem as luzes e prepare-se para mergulhar no vazio. O lugar é isolado, cercado por matas e campos abertos. Sinal de celular quase inexistente, energia elétrica limitada e noites tão escuras que você não vê nem a própria mão no rosto. A primeira semana foi tranquila. Acordava com o canto dos pássaros, ajudava nos afazeres da roça, lia livros à noite e dormia cedo. Tudo parecia perfeito, até a noite do 10º dia. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Meu avô tinha ido para o povoado buscar remédios e passaria a noite por lá. Tudo estava calmo. Ou melhor, estava calmo demais. Por volta das 23 horas fui deitar. O barulho dos grilos e das cigarras era constante, como sempre. Mas de repente cessou. Foi como se alguém tivesse desligado a natureza. O silêncio foi tão abrupto que me levantei da rede, confuso. E então, ouvi passos do lado de fora. Lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre o barro seco. Olhei pela fresta da janela, mas não vi nada. A luz da lua era fraca naquela noite, quase encoberta pelas nuvens. Esperei alguns segundos e os passos recomeçaram. Só que agora vinham do lado oposto da casa. Corri para a porta e tranquei a tranca de madeira, meu coração acelerado, a respiração curta. Me convenci de que era algum animal, talvez uma vaca solta, talvez algum curioso. Mas dentro de mim, algo dizia o contrário. Me sentei no escuro com uma lamparina acesa, ouvindo o silêncio absoluto. Então, às 23 horas e 47 minutos, algo bateu na janela da cozinha. Não foi forte. Foi um toque, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Levantei, tremendo, fui até a cozinha e olhei com cautela. Lá fora, nada, mas no vidro embaçado da janela, uma marca de mão. Uma mão deformada, com dedos finos demais e longos demais. Corri para o quarto e me tranquei. Naquela noite quase não dormi. Ao amanhecer, saí da casa correndo e fui até o casebre de um velho vizinho da fazenda, o seu Adalto, que morava a uns 500 metros dali. Quando contei o que houve, ele apenas me olhou sério, acendeu um cigarro e disse: "Você viu o vigia da mata?" Pedi que ele explicasse. Segundo ele, há décadas corre entre os moradores a lenda de um espírito antigo, uma entidade que protege o limite da mata e castiga quem invade seu território ou tenta cortar árvores sagradas. Ele não aparece de dia,
só à noite, e sempre começa com o silêncio da floresta. Seu sinal é o som arrastado dos pés e as batidas na janela. Achei que fosse apenas superstição, mas naquela tarde, quando voltei com o meu avô, notamos algo estranho na lateral da casa. Pegadas, nítidas, fundas e descalças, só que com 4 dedos e unhas que arranharam a madeira. Na noite seguinte, meu avô decidiu dormir comigo. Não tocamos no assunto, mas por volta da meia-noite, ouvimos de novo os passos, só que dessa vez vinham do telhado. O som era leve, como se alguém andasse em 4 apoios, bem devagar. O telhado rangeu por quase meia hora. Depois, silêncio. Na manhã seguinte, encontramos uma das telhas quebradas e uma mecha de cabelo escuro presa nela. Mas não era cabelo humano. Era grosso, quase animal. Fizemos orações, espalhamos sal grosso nas portas e janelas e durante alguns dias tudo pareceu melhorar. Até o 20º dia. Choveu forte naquela noite. Trovões, relâmpagos, vento forte e mesmo com todo o barulho, eu ouvi. Os sussurros vieram do quintal, abafados pela chuva. Eu só consegui distinguir uma palavra repetida: volta, volta. Olhei pela fresta da janela e juro por tudo que é mais sagrado. Havia algo parado no meio da chuva. Não um homem, não um bicho, algo curvado, com braços longos e cabeça baixa, parado, inerte. De repente ele ergueu a cabeça. Mesmo à distância senti os olhos dele dentro de mim. Não era ódio, era lamento, era dor e medo. Gritei, acordei meu avô e quando voltamos a olhar, nada estava lá. Decidimos então fazer uma oferenda, como manda a lenda. Fomos até o limite da mata, onde a trilha antiga começa. Deixamos frutas, fumo e uma vela branca pedindo perdão por qualquer desrespeito. Não sabemos se funcionou. Na última noite que passei lá, algo aconteceu no meu sonho. Ou talvez não fosse sonho. Acordei em pé, no quintal, descalço, sob a lua cheia. Não sei como fui parar lá. Meus pés estavam cobertos de barro. E na minha mão, uma folha dobrada, como uma carta. Dentro, escrito com carvão, a floresta lembra quem cruza o seu limite. Guardei essa folha por meses. Mas um dia, ela simplesmente sumiu da gaveta onde estava. Como se nunca tivesse existido. Hoje, toda vez que ouço silêncio profundo, ou quando a noite cai pesada demais, tenho a sensação de que estou de novo naquela casa, e que o vigia ainda me observa, esperando que eu retorne. Será que certas regiões guardam forças que não compreendemos? Forças que não perdoam invasões mesmo sem intenção? O relato do Mateus é só mais um entre tantos que mostram que o vazio tem olhos. Se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve aqui no Lendas do Vazio, ativa o sininho e compartilha com alguém corajoso bastante para ouvir. E se você tem um relato assustador, manda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo. Mas cuidado, há lendas que acordam quando são lembradas.